Dia 13, adoração que agrada a Deus. Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo e dos seus recursos. Ele deseja sua total devoção, não as migalhas da sua vida. Certa vez, a Bíblia diz que uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, o lugar e a forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante como o porquê você adora e o quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12:28. O tipo de adoração que agrada a Deus apresenta quatro características. A primeira, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: eu gosto de pensar em Deus como. E então elas descrevem o tipo de Deus que gostam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-lo. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade da palavra, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus então disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. João 4:23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado em sua palavra. Segundo, Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita no corpo, e Deus concede a esse espírito para que se comuniquemos com ele. Adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao espírito de Deus. Quando Jesus diz para amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração e de toda a alma, ele está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata apenas de usar palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimento não é louvor, em absoluto. Ele não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver as atitudes. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas e não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja um amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade também não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovidas por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. A sua maior distração na adoração é você mesmo, os seus interesses, as suas preocupações com o que os outros estão pensando. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada e genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar de pé, ajoelhar, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais, erguer as mãos e por aí vai. O melhor estilo de adoração é aquele que é mais genuíno e que representa o seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele mesmo te deu. O meu amigo Gary Thomas observou que muitas pessoas
Muitos cristãos parecem emperrados em sua adoração rotineira, uma rotina insatisfatória. Em vez de viver uma empolgante amizade com Deus, isso ocorre porque se abrigam em utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à sua maneira específica concedida de Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositamente nos fez tão diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo as obras cristãs clássicas e entrevistando muitas pessoas já maduras, Gary descobriu que existem vários tipos de caminhos e de cristãos que servem a Deus. Existem aqueles que têm intimidade ao ar livre, aqueles que gostam de adorar estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo a outras pessoas, sendo solidário, desfrutando da comunhão, participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus, e são elas: os naturalistas, que são aqueles motivados em amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais; os sensitivos, aqueles que amam a Deus pelos sentidos, que apreciam a adoração que envolve a visão, o paladar, o aroma, o toque e não apenas a audição. Tem os tradicionalistas, que aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas; os ascetas, que preferem amar a Deus na solidão e na simplicidade; os ativistas, que amam a Deus pelo conforto, pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça, trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Tem também os misericordiosos, que amam a Deus, demonstrando seu amor para os outros e suprindo a necessidade deles. Tem os entusiasmados, aqueles que amam a Deus com celebrações; os contemplativos, que amam a Deus por meio de adoração; e os intelectuais, que amam a Deus através do estudo, isto é, fazendo uso da sua mente. Não há um modelo único de aproximar-se para adorar de Deus e desenvolver uma amizade com Ele. Mas uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. E esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João 4:23. Outra forma é: Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus é: ame o Senhor de todo o seu entendimento. É repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, com frases feitas, exclamações corriqueiras como louvado seja Deus, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer naquele momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente nisso. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Mateus 6:7. Até mesmo expressões bíblicas às vezes podem se tornar essas expressões banalizadas pelo uso exagerado. Então nós deixamos de pensar no seu real significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar do que fazer um esforço para honrar a Deus com as palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções da Bíblia. Isso vai ampliar suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado, amém. Em vez de dizer isso, só use quero louvá-lo. Faça uma lista de sinônimos de palavras que você já costuma dizer, como admirar, respeitar, valorizar, honrar, apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria: mas por que motivo você me louva? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalizados. E Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se nisso. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. E ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que as nossas reuniões de adoração sejam ponderadas. Paulo dedica-se a isso no capítulo 14 de 1 Coríntios e ele finaliza dizendo: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que em nossas reuniões, sejamos compreensíveis àqueles que ainda não conhecem a Deus. Quando esses estiverem presentes em nossas reuniões de adoração, Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como pode aquele que entre vocês
Não foi instruído a dizer amém. A, a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com as outras pessoas que não conhecem a Deus, que visitam a sua igreja, é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Outro fator é Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus e que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Coríntios 12, 1. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada nessa terra. Na eternidade, aí sim você vai receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver aqui neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião nessa noite, mas eu vou estar lá em espírito. Você sabe o que significa isso? Nada. É inútil. Enquanto você estiver nesse mundo, o seu espírito só pode estar onde seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo e que você viva para Ele. Entretanto, tem um problema na questão do sacrifício vivo, pois é a possibilidade dele fugir sorrateiramente do altar. E o que muitas vezes acontece é isso. Nós cantamos e adoramos no domingo, mas na segunda-feira batemos em retirada e voltamos para os nossos velhos hábitos e a nossa velha vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu filho na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Ações de graça, louvor, humildade, arrependimento, até oferta em dinheiro, o serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica num custo. Davi sabia disso e ele afirmou em 2 Samuel 24, 24. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Um dos cultos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros, mas para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus e não para você. Jesus disse: ame o Senhor de todas as suas forças. Ele chama atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia, e nem sempre é conveniente e confortável. E às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, é um sacrifício voluntário. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros, mesmo estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é agradável a Ele. Matt Redman, líder de adoração da Inglaterra, conta que seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais do que música, ele proibiu todos os cânticos durante um período na sua igreja, para que assim todos aprendessem a adorar a Deus de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu uma canção clássica que se chama Essência da Adoração. Um trecho dela diz: tratarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesmo não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12:33. Pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus? Neste momento, minha adoração pública ou minha adoração em particular? E o que farei a esse respeito? Que Deus abençoe.